Então, boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas todos. Hoje a nossa oficina vai ser sobre processamento e boas práticas de processamento e beneficiamento de alimentos. É uma oficina que faz parte das atividades do projeto Conexão Mata Atlântica. E a nossa convidada de hoje é a Sandra Rezendes, que também é técnica do projeto, e ela vai falar um pouco sobre esse tema. Eu queria agradecer todos os presentes aqui, a gente convidou participantes do projeto, nossos parceiros também, produtores, técnicos aí da região. Então, também peço para que a gente consiga se conhecer um pouco mais, vocês colocarem aqui no chat o nome, talvez o bairro ou a cidade e se vocês pertencem a alguma organização para a gente, né, fazer essa troca aí de apresentações. E é isso, agora vou passar a palavra para a Sandra, ela vai fazer uma apresentação e no final da apresentação a gente abre para as dúvidas, para vocês compartilharem as experiências em relação a esse tema e a gente faz um bate-papo aí para a gente aprender sempre mais, tá bom? Sandra, é com você. Boa tarde a todos. É um prazer a gente ter essa oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouco dessas experiências, né, dos meus 30 anos de extensão rural, visitando propriedades. Nós sabemos que aqui no nosso território, Vale do Paraíba, Vale Histórico, aproximadamente 70% das propriedades processam alimentos, sejam de forma regular ou clandestinizadamente, como eu costumo dizer, né? Porque o sistema é um pouco caro, um pouco oneroso, isso. Então as pessoas acabam fazendo sem ter registro, processam, fazem doces, fazem queijos, fazem geleias, mas não tem uma estrutura adequada à legislação e registro para fazer. E assim o Vale vem sobrevivendo por gerações e gerações, né? Trazendo todo esse valor cultural da culinária rural, das vovós, das bisavós, trazendo de geração em geração muita coisa boa. E nas nossas andanças, nós pudemos observar que muitas coisas poderiam ser ajustadas para melhorar esse processo, para que a gente possa, de fato, produzir alimento com maior qualidade e segurança alimentar, não colocando em risco a saúde da população que vai estar consumindo esses produtos e o manipulador, que muitas vezes, por desconhecer algumas coisas, né, deixa de observar alguns fatores importantes para que tenha uma durabilidade maior do produto, melhor apresentação, até mesmo por sabores, diversificação. E isso tudo, a gente pretende rapidamente passar alguns tópicos para vocês e deixar a possibilidade de, no futuro próximo, estar trocando ideia pessoalmente, podem chamar no particular, e conversar mais sobre tão polêmico e tão comum na nossa região, no nosso território, né? A maioria dos beneficiários do projeto Conexão processam algum alimento, fazem queijos, fazem cerveja, fazem bolos, doces, pães, alguns fazem, já tivemos produtores fazendo embutidos e defumados. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as boas práticas, que é o tema do nosso assunto. Ele é muito extenso, né? Aliás, a questão do beneficiamento ela é muito abrangente, ela tem muitos tópicos para serem conversados e discutidos, e à medida que for gerando uma demanda de vocês, nós podemos preparar outras oficinas, tá? Então vamos começar. O que são as boas práticas de fabricação, de produção de alimento? É toda uma rotina de trabalho que o processador, o manipulador, tem que ter para garantir a qualidade do alimento e garantir segurança alimentar. E eu posso dizer até mais, as boas práticas elas não devem ser aplicadas só a uma empresa de alimentos, só a uma fábrica de conservas ou fábrica de queijo. Elas deveriam ser trazidas para o dia a dia, para dentro de casa, que vocês vão ver, né, de quantas maneiras a gente consegue, sem saber, trazer contaminação e risco para o preparo da nossa alimentação, para o nosso dia a dia.
Pode passar, Oketa, por favor, próximo. Nesses slides, vocês vão observar, né? Nas minhas andanças aí, eu pedi licença à família para filmar, a gente estava fazendo um ensaio com eles, a gente comentou com eles o risco, né, de estar trabalhando, o senhorzinho trabalhando sem um sapato fechado, né, correndo o risco de cair uma panela, queimar os pés, machucar as pernas, né, a gente deve ter a preocupação de sempre que for mexer com alimento, estar utilizando uma roupa um pouco mais fechada, um calçado fechado, para a nossa própria segurança, né? Porque acidente sempre acontece. Nós temos também ali a senhorinha que está mexendo a panela, a touquinha dela ficou mal ajustada. Essas touquinhas, elas não são muito seguras, né? Então, seria interessante criar uma faixinha de segurança para prender o cabelinho, porque atrás da orelha dela está cheio de cabelinho solto. E esses cabelinhos podem cair no alimento e contaminar. E, além do mais, ainda tem mais nós temos um outro problema aí, já é uma questão ligada à legislação, né, que é o uso da colher de pau. A colher de pau, ela não é permitida por lei, porque ela absorve a umidade do alimento, esse alimento fica retido, micropartículas, são invisíveis a olho nu, elas ficam retidas na madeira, e quando entrar em contato novamente com o alimento, ela acaba sendo liberada e podendo trazer risco de contaminação. Pode passar, o quê? Próximo. Aqui vocês já vão ver, nessa mesma propriedade, né, o processo de alimentos. Aí ela faz doces para vender. O local é um local aberto. Vocês podem observar lá no fundo um jardinzinho bem gostoso, limpinho, muito arrumadinho, mas é um local aberto, corre risco de passarinhos, pardais, lagartixas, roedores, qualquer bicho pode passar por aí, pode entrar, né? E pode eventualmente contaminar o alimento sem que a gente perceba. Então é muito importante que a gente procure ter pelo menos uma salinha fechada, com telinha na janela, tela na porta, para eu trabalhar com maior segurança, bem ventilado, bem arejado para não dar umidade, para não ter uma incidência forte de sol, que também pode ser um fator de contaminação. Pode passar. Próximo, Oketa. Aqui vocês vão observar, volta um pouquinho. Volta ao anterior, isso. Próximo. O da geleia, Oketa. Isso. Aqui vocês vão observar a incidência de fungos num pote de geleia, tá? Isso a presença de umidade, né? Não foi feito um processo completo, como eu falei para vocês no começo. Às vezes, algumas técnicas pequenas de manejo podem nos ajudar a melhorar a qualidade dos nossos produtos, sem saber o ponto certo, como é que eu vou determinar o ponto certo de uma geleia. Muitas vezes elas fungam, que é o que está acontecendo nesse slide. Então, são técnicas pequenas que nos ajudam a avaliar se eu estou processando da maneira correta, se eu cheguei no ponto que eu deveria chegar para garantir qualidade. Próximo, Oketa. Alguns fatores muito importantes que devem ser avaliados na hora da gente processar. Qualidade da água. Nós temos que... Não adianta eu fazer todo um processo de limpeza, sanitização, todo um tratamento, se eu não conheço a procedência da minha água. Se a água é da zona rural, normalmente ela é captada em uma nascente. Dependendo da forma como ela é captada, ela pode também trazer contaminação. Dependendo da água, também pode trazer bactérias, pode trazer algum problema que vai contaminar nosso alimento. Então, é muito importante fazermos uma análise da água, ter um processo correto de captação, e também existem umas licenças para isso, que a gente, num outro momento, pode estar falando sobre a regularização do uso da água, né? Mas, assim, vale a pena fazer uma análise bacteriológica, porque muitas vezes a gente pensa que a água é límpida, cristalina, maravilhosa, e ela está toda contaminada com Escherichia coli, com coliforme fecal. Isso ocorre muito aqui na minha região, que eu sempre insisto com os produtores para fazerem análise de água, e eles ficam surpresos com os ensaios quando apresenta alguma bactéria
que pode causar um dano muito grande à saúde. Se for da zona urbana, a água pode ser pública, municipal ou estadual. Se for estadual, a Sabesp que cuida. Se for municipal, aí a prefeitura, as prefeituras é que fazem a manutenção. É sempre bom estar analisando também para dar maior segurança antes de iniciar um processo. Pode passar. Vocês estão vendo o processo de lavagem dos vegetais, né? Primeiro passo, a gente recebe a matéria-prima. Vocês vão ver daqui a pouco, a gente vai falar um pouco das etapas de processamento, né? Mas eles devem ser muito bem lavados, muito bem higienizados, por isso a importância da água. Não adianta eu lavar se eu não conheço a qualidade da minha água. Se a minha água estiver contaminada, nessa lavagem talvez eu contamine até mais o alimento. Pode seguir. Outro fator importante, tratamento dos resíduos. Quando eu estou processando alimento, eu tenho que pensar em todos os resíduos que vão ser gerados do processo e resíduos gerados provenientes das pessoas que moram, né? Então, nós temos aí os resíduos dos processos, folhas, então, o errinho é caules, tá, pessoal? Desculpa o erro de digitação. Os caules, esses são resíduos orgânicos que eles podem ser reaproveitados numa compostagem, até mesmo na alimentação animal. Então, existem destinos certos para todos esses resíduos do processo. Temos os resíduos sanitários, isso é o mais importante de todos. É super importante que toda a propriedade da zona rural tenha tratamento sanitário, tenha uma, seja ela de evapotranspiração, seja a biodigestora, seja a fossa cética de Poço Sumidouro, né? Nós estamos aí, a equipe do projeto está à disposição, né, sobre a implantação desses tratamentos. E o resíduo da limpeza da área de processo, que também pode ser um contaminante para o meio ambiente. Dependendo do tipo de produto que eu uso para fazer a higienização do prédio, a higienização dos utensílios, ele pode ser um contaminante do meio ambiente e também do próprio processo, tá? Se de repente cai um produto de limpeza ou um recebo, acaba contaminando o produto que está sendo processado. Pode passar. Higienização dos equipamentos, utensílios e pessoal. É muito importante fazer uma pré-limpeza. A pré-limpeza tira a sujeirinha mais grossa, né? Aquilo que, para não ficar acumulado, cai resíduo, tudo, então eu faço essa pré-lavagem. Depois eu faço uma lavagem bem feita, um enxágue bem feito. Mais uma vez, a importância de água de boa qualidade. Se eu não tiver uma água de boa qualidade, eu vou deixar micro-organismos. E a sanitização do ambiente, antes de eu começar o trabalho. Higiene pessoal. A aparência do manipulador é muito importante no que diz respeito a unhas curtas, sem esmaltes, cabelos bem presos, como eu mostrei no primeiro slide, o cabelinho da senhorinha lá estava para fora, não era uma roupa bem adequada, então acabou que o cabelo ficou para fora, barbas. A conduta do manipulador é super importante. Às vezes a gente vê, observa, né, nas nossas andanças, algumas pessoas sem querer lambe um dedinho, põe uma provinha na mão, de repente já volta com a mão no alimento. Então, essa conduta é muito importante. Até mesmo coçar o braço, dar uma coçadinha em algum lugar, pode trazer debaixo das unhas algum resíduo que contamina o alimento. Adornos são proibidos por lei, brincos, pulseiras, anéis, alianças. Né? O cuidado com o uniforme também, né? É importante que a gente vá trabalhar com uma roupa própria para o processo, que não seja a roupa do dia a dia, porque a roupa do dia a dia, ela traz muitas contaminações. Então, eu tenho lá na portinha da minha salinha de doces, da minha salinha de queijo, ou da minha empresa, o meu uniforme, aquilo que eu vou vestir para trabalhar. Lembrando que é importante um sapato fechado ou uma bota de borracha de preferência, é importante um jaleco sempre de cor clara, porque a cor clara ela mostra a sujidade, então a gente consegue ver se tem algum resíduo, alguma coisa que possa. Pode passar. Próximo. Etapas de processamento. Tá? Então vocês vão ver aí.
Beneficiamento. No que consiste o beneficiamento? É a pré-limpeza. Eu pego um vegetal, pego uma fruta, pego alguma coisa, tiro talos quebrados, talos tortos, removo as partes que não vão ser utilizadas. Esse é o beneficiamento primário, a pré-limpeza. Recebi o produto, faço esse beneficiamento para processar. Na hora do processamento, vocês vão ver mais à frente quantos tipos de processos nós podemos fazer. Né? Vocês vão ver a questão da acidificação, desidratação, cozimento, defumação, etc, etc, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Preservação ou conservação. Depois de processado o alimento, eu tenho que ver qual é a maneira mais adequada para eu fazer a preservação e conservar esse produto. Porque quando se faz uma geleia, quando se faz um doce, o objetivo é que ele tenha o máximo de durabilidade possível, para que eu possa ter tempo hábil para conservar, para comercializar, para buscar cliente. Então, você tira um dia para fazer tudo, depois o resto você vai destinar à comercialização. E é importante que esse produto tenha um meio correto de ser preservado para que não traga nenhum problema até a hora da comercialização. A forma de acondicionamento, como é que eu vou guardar esses produtos? Potes plásticos, potes de vidros, plásticos, que tipo de embalagem eu vou utilizar? Como é que eu vou guardar, né? E apresentar esse produto para o meu cliente. Depois de acondicionado, ele deve ser armazenado num local seguro, para que ele possa garantir qualidade. Então, a lei estabelece que eles sejam acondicionados em locais frescos, arejados, ao abrigo da luz do sol, afastados da parede pelo menos uns 50 centímetros, suspensos do solo pelo menos uns 30 centímetros, para que não ocorra nenhum risco de contaminação por umidade, por sujidade, etc. Outro fator importante nas etapas do processamento é o transporte. Eu tomo todo um cuidado para processar, todo um cuidado para armazenar e na hora de transportar, se eu não acondicionar isso no meu carro, se eu não tenho um carro isotérmico, que seria o ideal, mas a maioria não tem, a nossa realidade, os produtores usam o seu próprio veículo para transportar. Mas eu preciso colocá-los de forma a garantir que o sol não tem incidência de sol, nem poeira e nem sujeira. Sujidade, que é comum também nos carros. Nossa, sempre tem um barro, uma bostinha de vaca, uma coisinha assim. Então, eu tenho que acondicioná-los em caixas fechadas, proteger do sol. Se forem produtos de origem animal, colocá-los em caixas térmicas, bem higienizadas, né? Até vale um parêntese aqui com relação ao uso do isopor. As caixas de isopor, embora deem uma certa conservação, elas não são muito adequadas, porque elas são muito porosas, acumulam muita sujidade no interior, então ela acaba sendo também um fator de contaminação para o alimento. Pode passar. Tipos de processamento. Agora vocês vão conhecer os tipos de processo. Vocês viram lá nas etapas de processamento, nós falamos do beneficiamento da limpeza, aí está todo o processamento, né? Preservação, acondicionamento, armazenamento e transporte. No processamento, existem vários tipos de processos que eu posso fazer. No passado, nossas vovós faziam muitos doces em massa, aquelas faziam bananada, faziam pessegada, doce em calda. Esse é um processo, é isso que é o processo. Então, hoje nós temos, que é muito comum no mercado, os vegetais minimamente processados, frutas e legumes, que é o processamento mínimo. No processamento mínimo, eu faço a seleção, a recepção da matéria-prima, a seleção, que é onde eu beneficio, eu tiro o talo, parte que não vai ser utilizada, faço a limpeza e o acondicionamento. Aí o vegetal já vem semi-pronto para minha casa, para eu poder consumir rápido. Hoje em dia, por conta das demandas de trabalho, é muito comum você encontrar uma couve picadinha no mercado, uma vagem picadinha, cenoura ralada, etc, etc. Isso é o processamento mínimo. O processo de acidificação é quando eu utilizo conserva como método de conservação algum tipo de acidificante, por exemplo, vinagre. É muito comum vocês encontrarem no mercado os picles. Isso é uma conserva acidificada.
Chucrute não é muito comum na nossa região, o consumo dos chucrutes, né? Mas também é uma conserva, uma fermentação acética que ocorre no vegetal. O branqueamento. Pode passar os slides para o pessoal ver das fotos, eu vou falando, ok. Pode passar o primeiro. Aqui é o processamento mínimo, né, onde eu corto o vegetal, acondiciono e coloco no mercado. Eu gostaria que vocês observassem, no primeiro slide acima, tem 3 bandejinhas, uma com couve-flor e outra só com cenoura, que é a maiorzinha. Essa que tem só cenoura, não dá, não vai, talvez vocês não consigam enxergar, eu quis colocar para mostrar que se eu não trabalhar da forma correta, eu vou acumular umidade. E onde eu acumulo umidade, pode favorecer o crescimento microbiano. Então, ela foi embalada e ficou com várias gotículas de água. Embalada de forma inadequada, não foi o processo correto. Então, essas gotículas de água podem trazer um problema de deteriorização que vai levar à perda desse vegetal. Mais para frente eu vou explicar um pouco sobre isso. Abaixo nós temos aí as mandiocas pré-processadas, né? Congeladas cruas ou cozidas prontas para fritura. E as frutas? Pode passar. Próximo. Conservas acidificadas, é um exemplo que eu falei, né? Os picles, os chucrutes. Pode passar. Branqueamento, vamos entrar nele agora, né? O processo de branqueamento, ele consiste na passagem dos vegetais em água fervendo. Depois da água fervendo, ele recebe um choque térmico. Vocês estão vendo a bacia, a panelinha ali com água gelada, com gelo, pedrinhas de gelo, é um brócoli. E depois do gelo, ele vai para ser acondicionado da maneira que eu desejar. Ou vai para uma conserva acidificada, ou vai para um congelamento, ou simplesmente armazenamento após uma centrifugação. A centrifugação é a retirada do excesso de umidade, para não deixar partículas de água, moléculas de água retida, que vai favorecer também a deteriorização. E hoje a gente encontra facilmente no comércio aquelas centrífugas manuais, que são cestinhas plásticas, né? Que tem uma rodana em cima que você vai virando e ela vai expulsando o excesso de umidade. Então, é um processo que ajuda muito na conservação dos minimamente processados, principalmente a couve-flor, a cenoura. Se eu utilizo uma centrífuga manual, eu consigo ter uma conservação maior do produto. Pode passar. Aqui nós temos os vegetais desidratados, eu coloquei o exemplo da banana passa, porque a banana é uma fruta muito produzida aqui na nossa região, aliás, no Brasil inteiro, todo lugar que vai você tem banana, né? E a banana, ela oferece uma diversidade muito grande de uso. Aqui eu estou dando o exemplo da desidratação, né? Mas eu posso fazer muita coisa com a banana, tem muito, nós temos mais de 70 receitas desenvolvidas com o uso da banana e com valor comercial agregado. Aqui vocês estão vendo a banana desidratada em 2 formas de embalagem, uma em sacos plásticos, outras em bandeja de isopor. Mais uma vez, a bandeja de isopor ela está retendo umidade, essas cores mais clarinhas, são gotículas de água também. E a banana também pode passar, a banana desidratada também pode ser passada por uma calda de chocolate, uma cobertura de chocolate. Hoje é muito comum encontrar no mercado. E agrega mais valor ainda à produção. Pode passar? Conservação pelo congelamento, e eu esqueci de acrescentar aí o resfriamento, tá? Para fazer o congelamento, utiliza-se bandejas plásticas, os vegetais devem ser acondicionados bem separados um do outro até que se congelem, antes de eu embalá-los em caixas, potes ou sacos plásticos, tá? E nesse slide do meio, vocês vão ver o vegetal só refrigerado. Eu faço o branqueamento, faço a centrifugação e a refrigeração dele, para que ele possa ser conservado por mais tempo, mas já esteja pronto para consumo a hora que eu precisar. Pode passar. E esses vegetais hoje são muito comuns no mercado, né? Aqui é o método de conservação pela defumação. Você processa, mais comum em carnes, hoje você vê bastante vegetal defumado também, né? Com valor agregado, mas é mais comum em carnes. Nós estamos aí
À direita do vídeo, nós temos um defumador de tambor, que é um defumador caseiro, muito fácil de fazer, muito prático. Do lado direito, nós temos um defumador de aço inoxidável, já destinado à indústria, e embaixo um produto já processado, um lombinho defumado, muito saboroso, com um pequeno porém, sendo cortado em cima de uma tábua de madeira, sendo processado em cima de uma tábua de madeira, que também é proibido por lei. A gente sabe que é muito comum o uso da madeira hoje na zona rural, né? Ela é bem prática, já é secular o uso da madeira, porém, ela não é permitida por lei, como eu já falei no começo. Pode passar. Microbiologia dos alimentos. Quais são os micro-organismos que nós temos? Micro-organismos são organismos vivos, invisíveis a olho nu. Eu não consigo enxergá-los, mas eles existem, eles estão aí em todos os lugares. Quem são eles? Os micro-organismos úteis. São aqueles que eu utilizo no processo de alimento. Faz parte do dia a dia do processo de uma alimentação. Eu dou um exemplo bem simples disso. O pão caseiro, pão francês. Eu preciso de um fermento. O fermento biológico é um fermento útil. O fermento que você utiliza para a fabricação de queijos é um fermento útil, é um micro-organismo útil. O fermento que se utiliza para a fabricação de cervejas, de vinhos, são fermentos úteis, né? Fungos que são utilizados, são comestíveis, tipo cogumelo, é também um micro-organismo e é útil. Os lactobacilos, que fazem parte daqueles probióticos, também são úteis. Tá? Os deteriorantes são aqueles que eu enxergo, eu consigo sentir o cheiro e consigo ver a presença deles. Eu daria como exemplo um brócolis, por exemplo, esquecido na geladeira. Não deu tempo de cuidar, comprei, ficou lá. Quando eu pego o brócolis, ele está cheirando mal, ele cheira muito ruim, e está todo melado, todo apodrecido. Isso é um processo de deteriorização que, num processo seguinte, passaria para o microbiano patogênico. Tá? É comum também a couve, a cebola, o tomate. Você vê muito isso em frutas, melão, melancia. Esses são agentes deteriorantes. E os patogênicos são aqueles micro-organismos que são letais, fazem mal à saúde, podem levar à morte. E a gente não enxerga. A diferença entre ele e o deteriorante é que a gente não enxerga. Você não consegue perceber a presença dele, a não ser que ele já tenha passado pela deteriorização. Então, pode passar. Próximo, Oketa. Próximo, Oketa. Isso. Aí eu vou mostrar para vocês um exemplo de ação de micro-organismo. Olha, tem tanto bicho aí, gente, tem tanto micro-organismo que eu não saberia nem dizer quem está aí. É um queijo que foi maturado de forma mecânica, não teve um processo correto durante a maturação, né? E por falta de observação mesmo do manipulador, e quando ele resolveu virar o queijinho, embaixo já estava essa colônia toda, essa equipe, né? Aliás, fizeram uma festa, porque tem tanto micro-organismo aí que vocês me perguntarem quem está aí, eu não vou saber nem dizer para vocês, tá? Eu acho até que eu vi um fio de cabelo nesse queijo que não dá para vocês aparecer, não dá para mostrar para vocês, porque ele está bem fininho. Pode seguir. Próximo. Fermentação indesejada em massa de queijo filado. Essa é uma massa para queijo mussarela. É muito comum a gente ver nas propriedades, os produtores falarem, se o queijo não ficar cheio de purina, não dá boa mussarela, né? Não, ele já tinha engano muito grande, porque na realidade a massa não tem que ficar furadinha, ela tem que ficar lisa. Aqui aconteceu um processo de fermentação derivada, na presença de coliformes, excesso de coliformes fecal, e deixou o queijo nessa situação. Pode prosseguir? Está ótimo. Aí um queijo frescal também, com coliforme fecal. Eu costumo dizer até para os meus produtores, né, que isso aí é pum de bactéria, né? Tá cheio de punzinho de bactéria, porque ele fermenta tanto que começa a estufar, que é a presença de gases,
né? E chega ao ponto de começar a se partir. É bem desejável essa condição. Esses coliformes, eles podem surgir por vários processos, entre eles qualidade de matéria-prima, muitas vezes um leite não é um leite de boa qualidade, pode vir também por falta de higiene do processo, podem vir por água contaminada ou por exposição à temperatura. Mesmo que eu tome todos os cuidados no processo, que eu tenha uma matéria-prima de ótima qualidade, que eu tenha todas as boas práticas no processamento, se eu não armazenar de forma adequada, com controle de temperatura, as bactérias podem vir se manifestar, porque elas querem comer. A comida está aí, gostosinha, é claro que elas vão aparecer, né? Pode ir, próxima. Aqui nós temos um outro salmoura. Problemas da salmoura, você vê que não é só na parte de processamento, né, de fabricação. Se eu não cuidar bem da salmoura, se eu não trabalhar bem em todas as etapas do processo, mesmo depois de produzido, ele pode apresentar defeito. Então, a salmoura tem técnica de preparo, tem técnicas de conservação, técnicas de monitoramento para garantir uma salmoura de qualidade. Eu posso usar a mesma salmoura por um determinado período de tempo, mas exige alguns controles para que eu possa preservar a qualidade dessa salmoura e evitar que aconteça esse crescimento microbiano no queijo. Pode passar? Aí vamos falar dos fatores que vão influenciar na multiplicação dos micro-organismos. Você tem lá a sua salinha de queijo, a sua salinha de doce, ou a sua doceria, a sua fábrica, a sua empresa, ou a sua queijaria, e você está adotando todas as boas práticas. Eu estou lá bem uniformizado, higienização, faço tudo direitinho. Mas eu tenho que monitorar esses fatores para que eles minimizem, diminuam o crescimento microbiano. Então, eu tenho que controlar constantemente a qualidade da água, não é só fazer uma análise de água uma vez por ano e nunca mais, né? Lavagem da caixa d'água, tem que se lavar a caixa d'água pelo menos a cada 6 meses, porque a caixa também acumula resíduo. A presença de oxigênio é outro fator que favorece o crescimento microbiano. Vocês podem observar que hoje nos supermercados todos os produtos são lacrados. Os vidrinhos de geleia, vidrinhos de doce, tem aquele lacre de plástico, de pescocinho, para que não sejam violados. Antigamente as pessoas abriam os potes, enfiavam o dedão, botavam na boca, depois fechava, daí vinha outra, abria de novo. Acabava o produtor perdendo, né? A empresa perdendo, tendo que recolher produto. Então, hoje, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária exige que tenham lacres para exatamente evitar essas fraudes. Entrou oxigênio, entra micro-organismo, e você acaba perdendo. E até cabe ressaltar, que eu sempre escuto essa pergunta, meu produto, eu abri, está escrito lá que tem validade de 3 meses, eu abri, passou uma semana, já estragou. Por quê? Porque entrou oxigênio. Ele tem validade enquanto ele está fechado. Abriu, os rótulos apresentam uma observação bem pequenininha, que todo mundo deixa de ler, ninguém costuma ler, mas que precisa começar, escrito assim: após reservar sobre refrigeração e consumir em até 3 dias. Essa é a recomendação justamente porque a partir do momento que eu violei o lacre, que eu abri o produto, eu estou favorecendo a entrada de micro-organismos. O controle da temperatura é muito importante. O que nós gostamos para viver? De uma temperatura boa, agradável, alimento e oxigênio, né? Se eu tiver uma temperatura alta, os micro-organismos não vão se reproduzir. Se eu tiver uma temperatura bem baixa, o micro-organismo também se reproduz muito lentamente. Agora, se eu tiver uma temperatura agradável, que é a temperatura ambiente, aproximadamente 30, 36 graus, o crescimento microbiano é muito grande. Eles se reproduzem com muita rapidez. Então, a facilidade de crescimento existe, né? Eu estou dando todas as condições para que os micro-organismos se desenvolvam, se multipliquem e sobrevivam. A acidez é um outro fator importante. Alguns não sobrevivem em alimentos muito ácidos, por isso que a maioria dos alimentos processados eles recebem algum acidificante, né? Tem que ser controlado. O uso desses produtos conservantes, eles são controlados pela vigilância sanitária, porque quando utilizados em excesso, podem causar
trazer problemas para a saúde. Os nutrientes existentes no alimento, né? Se tem assim, como nós, seres humanos, os micro-organismos, todos os animais do reino, têm suas preferências, né? Se você vê os alimentos proteicos, carnes, leites, ovos, estragam mais rápido que os que têm fibra, que os que têm carboidrato. Então, você tem que conhecer o valor nutricional do alimento que você está trabalhando para você poder saber como é que você vai manipular e como é que você vai conservar esse alimento. A umidade é outro fator super importante, por isso que eu falei que ele tem que ser armazenado no local afastadinho da parede, suspenso no chão, para não pegar a umidade. O local que eu trabalho, ele tem que ser um local bem arejado, bem refrigerado, para não acumular resíduos, que você sabe que onde tem umidade tem fungo, onde tem fungo vem bactéria, vem vírus, vem leveduras, etc, etc. Pode passar. Próximo. Aqui um exemplo de falta de controle de matéria-prima, né? Nós pegamos aqui um queijo que estava sendo fabricado com um leite de uma vaca recém-parida. Então, ainda tinha resíduo, né, no leite, ao colosso, que causou esse problema. E as pessoas estavam fazendo queijo desse leite, vendendo naturalmente, ficava um queijo meio cor-de-rosa, meio esquisito, me chamaram para ver o que é isso, né? Aí a gente já detectou o problema logo de cara, né, que era o problema de leite de bezerro novo, que causa isso, então eu tenho que saber como é que é a qualidade da matéria que eu tenho que trabalhar. E assim, muitas vezes, né, faz-se algumas misturas e acaba trazendo esse tipo de problema. Pode continuar? Higienização dos utensílios, principalmente o tecido de odonto, né? Quando eu estou lá lavando uma panela, lavando uma colher, eu consigo enxergar melhor. Agora, quando eu estou no utensílio que vai me produzir a matéria-prima, se eu não tomar cuidado, o resíduo está lá nos equipamentos, está no balde, está no latão, está no tanque de refrigeração, está nas tubulações dos equipamentos de ordenha, às vezes até mesmo nas tubulações de equipamentos de irrigação, acumulam resíduos, lodos, limbos, eu vou regar minhas verduras, estou trazendo contaminação. Pode continuar. Próximo, acho que pulou. Tipos, né, de contaminação. Quais são os contaminantes? Agora é brabo, né? Porque a gente tem que lembrar umas coisas assim. Então, nós temos contaminantes físicos, que pode ser um contaminante físico. Buchinha de lava-louça, embalagem de produtos, eu trago lá do supermercado um pacote de açúcar, um frasquinho de pimenta, alguma coisa assim, e entro na sala de processo com esses equipamentos sem acondicioná-los adequadamente ou sem higienizar e sanitizar. Enquanto está lá no supermercado, ele está lá, passa lagartixa, poeira, às vezes uma baratinha, um ratinho, ou qualquer coisa. Se eu entro na minha sala de processo com esse elemento, sem sanitizar, sem acondicionar em potes adequados para isso, eu estou levando contaminação física. Um celular, principalmente, hoje é um inimigo mortal da alimentação, né? Tanto é que nas empresas é proibido entrar com o celular na sala de processo. Por isso, os banheiros têm que ser providos de vestiário, com armários, chave, para que todos possam utensílios, adornos, celulares. O celular é uma fonte de contaminação hoje muito perigosa, tem muito resíduo, então vamos evitar de usá-los, principalmente na nossa casa, aliás, em todos os lugares, né? Mas lembrar que dentro de casa também, na nossa cozinha também, ele é um fator de grande risco. Os contaminantes químicos são os produtos de limpeza, às vezes algum resíduo de agrotóxico que venha no alimento. Felizmente, nós estamos trabalhando com um grupo bem consciente, que todos estão abolindo totalmente o uso de agrotóxico, né? Mas, assim, ainda existem alguns produtores que utilizam alguns processos que a matéria-prima é proveniente de produção que utiliza agrotóxico e esse resíduo pode contaminar o meu alimento. E os contaminantes biológicos são as próprias bactérias, muitas vezes os próprios micro-organismos úteis que eu utilizo, se não forem bem acondicionados, bem cuidados, podem se tornar um inimigo.
Eu dou exemplo do fermento de pão, fermento biológico fresco. Se eu guardar o fermento biológico na geladeira mais de 3 dias, ele já começa a se deteriorar e começa a cheirar mal. E já começa a apodrecer e gerar micro-organismos indesejáveis. Pode passar? Aqui o exemplo do contaminante físico. Isso aqui eu estou num laboratório de uma escola muito renomada, que infelizmente a gente detecta algumas coisas, né? Lá no fundinho, se você observar, tem um detergente, tem uma esponjinha de limpeza. A esponjinha é um horror, é uma bomba atômica dentro de uma cozinha. Na hora de processamento, não deve conter nenhum tipo de produto de limpeza na sala de processo. Eles entram antes e depois do processo. Durante o processo não se lava nada, porque você já faz um planejamento, um fluxograma de operação que te permita que as ações sejam contínuas. Eu comecei a trabalhar, quando eu termino de vazar e armazenar é que eu volto para fazer a limpeza. Aí sim, os produtos de limpeza, esponjas, buchas, vassouras, podem entrar na minha sala de processo. Até mesmo na nossa cozinha de fazer doce ou queijo artesanal, sem registro, sem nada, a gente tem que tomar esse cuidado. Tá? Pode passar? As formas de contaminação, já falei de todas elas, né? São várias formas de contaminação. Você pega aí, né, o manipulador, o jeito de manipular, o preparo, o jeito de armazenar, higiene de equipamentos, utensílios, higiene, instalações, higiene pessoal, alimentos contaminados com agrotóxicos, violação de embalagens, fraudes, insetos, roedores, lagartixas, por isso tem que ter um rodinho na porta para não passar esses animaizinhos pequenos, né? Fragmentos de embalagens, também já falei desse perigo, né? Mas o pior dos contaminantes somos nós, os seres humanos, que nós que trazemos essas coisas todas para dentro do processo. Além do nosso próprio corpo, né? A mucosa nasal, bucal, cabelo, utensílios, mão, né? Dentro das nossas mãos, assim, no vãozinho dos dedos, nas unhas, a gente traz muito contaminante, então é muito importante a higienização das mãos, a higienização adequada, correta das mãos, para garantir que isso não aconteça. Nós, seres humanos, temos alguns hábitos, algumas condutas que eu já falei também no começo, se coçar, passar a mãozinha assim no nariz, coçar a orelha, tudo isso favorece o crescimento microbiano. Pode passar? Aqui nós temos, né, um exemplo, né, de uso de equipamento de proteção para processos um pouco inadequado. Vocês veem ali que a touquinha não está fechando bem o cabelinho lá do senhorzinho, né? A barba por fazer. Uma empresa de alimento normalmente não contrata o manipulador se ele estiver usando barba. Dentro de uma indústria de alimentos é obrigatório, inclusive, depilar as mãos e o antebraço, para não ter risco de cair um pelinho. A gente vê em queijo, às vezes, um pelinho, você não sabe se é da mão, se é do braço, se é da vaca, de onde que vem esse pelinho, né? Por isso, é muito importante a gente tomar cuidado com essas coisas. Pode passar? Aqui já um equipamento mais adequado, botinha de borracha, você tá vendo? Ela tá de calça jeans, camiseta branca, o aventalzinho, a touquinha bem colocada. Eu costumo até indicar uma faixinha, que a gente põe por cima, essas faixas tipo faixa de bailarina, que ela prende bem a touca, não deixa a ponta do cabelinho cair por detrás da orelha. Ela está utilizando luvas amarelas, eu já aconselharia uma luva mais clara, branca, que aparece a sujidade, mas a branca é mais adequada ainda. Pode passar? Aqui nós tivemos um ataque de varejeira, num processo de preparo de carne seca. A carne seca ela foi deixada maturando em temperatura ambiente, sem nenhuma proteção, e por um descuido entrou varejeira. E quando eu detectei um probleminha lá, né, a mulher já tinha tirado, já tinha lavado debaixo da torneira e já estava processando a carne seca. Olha só que horror, né? Porque ela não imagina que quando essas larvinhas estão aí passeando por cima da carne seca, lá dentro já está cheio de larvas, já está cheio de ovinhos, né? Que esporozinhos que vão crescer e vão se multiplicar dentro do nosso organismo depois.
Depois ela ainda ofereceu almoço para mim, uma brincadeirinha, tá? Pode seguir? Uma embalagem adequada de queijo, bem arrumadinho, direitinho. Hoje a embalagem a vácuo, ela é muito cara, né? Aquelas embaladoras a vácuo, ela é muito cara, mas nós temos algumas embaladoras de balcão que já são mais eficientes e com um preço mais acessível. Eu encontrei aqui para uma beneficiária nossa uma embaladora a vácuo por R$ 800 de balcão. É claro que é de pequeno porte, de uso doméstico, mas para a produção dela atendia bem as necessidades. Nós conseguimos já fazer uns trabalhos legais. Pode continuar? As instalações mínimas necessárias para o processamento. Nós temos aqui, eu tenho 2 exemplos que pode assustar. Esse primeiro assusta, né? Porque é maior que uma casa. Esse é um modelo para uma instalação, para um processo maior, uma empresa, onde eu posso processar tanto doces quanto pães, polpas, que vai exigir registro em 2 órgãos. Se eu for trabalhar com polpas, com bebidas, com xaropes, eu tenho que registrar no Ministério da Agricultura. Se eu for trabalhar com doces, conservas, compotas, geleias, o registro é no Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Né? E pães, massas, também é na Anvisa. Essa instalação, ela me permite essa diversidade de uso, porém, ela tem que ser adequada. E ela é bem grande, bem onerosa, ela custa caro, né? E cabe lembrá-los também que a gente ainda não conseguiu avançar na legislação a ponto de poder usar a mesma instalação para processar produtos de origem animal e produtos de origem vegetal. Tem que ser uma instalação para cada tipo de produto. Pode passar? Aqui é um modelo bem simplesinho de instalação. Esse é bem prático para pequeno produtor. Infelizmente, vocês não vão conseguir enxergar direito, porque eu tirei um slide pequeno, mas vocês vão observar que eu tenho uma salinha que é aberta para recepção de matéria-prima. A sala maior é onde eu faço o processamento e na lateral é onde sai o produto acabado. Essas bolinhas aí em cima é a barreira sanitária, onde eu tenho lava-botas e lava-mão, para poder entrar já bem uniformizado, limpinho, higienizado na sala de processo. É uma pequena empresa, acessível a todo mundo. Nós estamos instalando uma aqui para uma beneficiária nossa, que vai ficar bem legal, assim que a gente conseguir concluir o processo e a regularização, a gente vai convidá-los para visitar, né? Vai ser lá na Andressa, a Baby, conhecida como Baby, a gente está fazendo essa salinha para ela, e vai ser muito legal esse trabalho. Pode continuar? Que vocês vão ver que não custa, né, a morte. Na indústria maior, a gente tem que ter um vestiário, um sanitário feminino e masculino, tem que ter uma área de recebimento, tem que ter o armazenamento de matéria-prima. É importante lembrar que toda a área de recepção tem que ter algum equipamento de refrigeração. Às vezes o produto chega do campo, eu não posso processar na hora, ele deve ser refrigerado para não ter crescimento microbiano, tá? Essa área de recebimento é importante ter. Área de armazenamento de matéria-prima, insumos, pré-preparo, área de processamento, essa é a área limpa, nessa área não entra nada, só produto, só matéria-prima e o manipulador. A área de embalagem e rotulagem, armazenamento de produto acabado, expedição, e a parte de lixo e abastecimento de gás. Quando falei de resíduos, eu esqueci de falar um pouco também dos lixos. A gente falou de resíduo de matéria-prima, voltando um pouquinho, eu falei do resíduo da matéria-prima, eu falei de resíduo de sanitário, resíduo de limpeza, e não falei dos outros tipos de resíduo, que é o resíduo de material seco, embalagens, caixas. Isso é importante também ser destinado aos programas de reciclagem. Pode passar? Algumas legislações como referência, né? Esse material depois acho que vai ficar disponível para vocês no site. Então, se alguém quiser fazer uma consulta mais a legislação, nós colocamos aqui, elencamos as principais, né? Que falam um pouco de rótulos, de boas práticas, instalações mínimas, fracionamento, porções, né? A parte de como comercializar. Então, está toda a legislação descrita para atender uma indústria de produtos vegetais. Próximo. Aqui, a legislação para produto de origem animal. Como falei para vocês,
todo produto de origem animal, mel, carnes, queijos, ovos, eles são regularizados na Secretaria de Agricultura, Secretaria Estadual de Agricultura, Defesa Sanitária Animal, ou no Ministério de Agricultura. Passam também todos, tanto o vegetal quanto o animal, devem passar pela CETESB, para a questão ambiental, e pelo DAE, para a questão de captação de água. É importante lembrá-los que nenhuma empresa pode ser construída em área de preservação permanente. Muito cuidado com as questões ambientais, para que a gente não seja pego de surpresa no futuro, tá? Consulte sempre um técnico para te dar essas orientações. Pode passar? Aqui uma instalação bem simples de laticínio. Parece complicado porque o desenho está pequeno, mas ela é bem simples. Tem aí os vestiários, masculino e feminino. Tem uma plataforma de recepção, uma sala de processamento, uma sala de embalagem e a expedição. Dois cômodozinhos pequenininhos para guardar ingredientes e embalagem. Só isso, é bem simples também. Esse é o modelo que era utilizado para laticínios artesanais pela Secretaria de Agricultura. Foi aprovado pela Secretaria, então a gente pode estar utilizando como referência para pequenas produções até 300 litros por dia. Lembrando que 50% da matéria-prima para ser regularizado quanto artesanal, 50% é proveniente da sua própria produção e 50% pode ser de terceiros, com, é claro, acompanhamento de um médico veterinário e sanidade animal. Pode prosseguir? Gente, desculpa, é o equipamento de ordenha mal lavado, que guarda resíduo lá dentro das tubulações. Se não for bem higienizado, pode ser um fator de contaminação muito grande. Próximo. Acabou. Bom, pessoal, é isso aí que a gente tinha para falar para vocês. É um assunto... Acendemos. É um assunto muito extenso, tem muita coisa para se ver, muitos detalhes, né? A gente quis passar, né, alguns tópicos principais para que vocês pudessem conhecer um pouco do processo e dizer que a nossa equipe está à disposição para ajudá-los, para orientá-los, para que a gente possa chegar em breve na condição de regularizado, né? Para isso nós temos os serviços de inspeção municipal, o SIM, é uma discussão que a gente já vem tendo há muito tempo, né? De conversar com as prefeituras, para ver se a gente consegue implantar esse SIM, seja através de consórcio para viabilizar economicamente para os municípios pequenos ou individual. Eu vejo que o nosso território de São Luís do Paraitinga já está um pouco mais avançado nessa discussão. Na atividade da Serra, infelizmente, ainda está muito devagar. A gente está tentando trazer para junto Lagoinha, Redenção da Serra, e montar uma equipe e trabalhar junto para viabilizar para todos nós. Temos o serviço de inspeção estadual, esse é direto no Departamento de Defesa Sanitária Animal, um escritório em Taubaté, que pretende, né, fazer essa regularização, deve procurar o escritório, pegar todas as orientações, lembrando, mais uma vez, não construam nada antes de conversar com o técnico, que o local adequado para a instalação, distanciamento de cursos d'água, posição de sol, insolação, para não ter problema de acúmulo de umidade, uma série de detalhes que devem ser tratados. E temos o serviço de inspeção federal, que é o CIF. Esse nos permite comercializar no Brasil inteiro e nos permite, inclusive, exportar. Tá? Tem todo um regramento para isso, uma legislação voltada para isso, e que, assim, quando um produtor que tem pouco entendimento vai procurar informação, ele se apavora. Não é tão apavorante assim, gente. É que, assim, os termos que são utilizados muitas vezes são difíceis de serem entendidos num primeiro momento. Por isso, nós temos aí os técnicos da Casa da Agricultura, nós temos os técnicos do Projeto Conexão para os beneficiários que estão sendo assistidos, que podem passar essas orientações, né, para que a gente possa entender que, embora seja um pouco difícil, não existe impossível. Existem até algumas linhas de financiamento com juros bem acessíveis para viabilizar essas construções,
prazos longos para pagar, 10 anos para pagar, nós temos aí o Pronaf, nós temos o Pronamp, tem várias linhas de créditos que ajudam a gente. Claro que a gente não quer que nenhum produtor tenha necessidade de fazer um crédito para fazer as suas adequações, a gente vai devagar, com bastante dinheiro a gente vai mais rápido, com pouco dinheiro a gente vai também, um pouco mais devagar, mas a gente chega lá. É isso aí que a gente tinha deixado para deixar para vocês. E se vocês tiverem algum questionamento, alguma pergunta, agora nós estamos à disposição. Agradeço a atenção de todos vocês. Espero que a gente consiga aprofundar mais nesse assunto, que é bem importante aqui para a nossa região. E estou à disposição de vocês. Obrigada, Sandra, pelas orientações muito importantes. Não sei se todo mundo que está presente hoje também recebeu o material que a gente enviou nos grupos, né, de trabalho, que é aquela cartilha sobre agroindústrias, né, da Associação Biodinâmica. Ela é muito interessante, tem uns desenhos muito bacanas e ela traz justamente todas essas orientações que a Sandra trouxe aqui na apresentação, vocês podem encontrar também lá. E é isso, pessoal. Agora a palavra é com vocês. Não sei se todo mundo aqui pretende se tornar assim, se regularizar 100%, se vocês já fazem isso, se vocês já encontraram alguma dúvida, dificuldade no caminho, se vocês querem compartilhar uma experiência aqui com a gente, está aberto o microfone, é só vocês pedirem aqui a fala e vamos conversando, tá? Eu compartilhei a cartilha aqui também no nosso chat, mas não sei se vocês vão conseguir abrir. Porém, essas cartilhas, né, e outras vocês conseguem encontrar lá no site da Associação Biodinâmica. Entrar lá no site, vocês podem abaixar de graça essas cartilhas, inclusive essa da agroindústria. Vocês acharam muito complicado? Acharam fácil? Eu estou muito assustados, porque é um pouco assustador também, né? Estou vendo aí. É um pouco obrigada, difícil a gente Bia. tirar a colher de pau, né, Sandra? É a tábua de madeira. Nossa, como é sofrido largar a tal da colher de pau, né? Queria Como é agradecer que a a gente Bia, faz, lá de Minas pessoal? Gerais, a Zilda também, que está participando com a gente, viu? Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Zilda e Bia. Bem Tem legal. doceiras A aqui com a gente tem que gente? deixar a colher de pau. Temos a Bia, que é de Minas Gerais, que eu convidei, ela está começando a mexer com doces. Temos a Isilda, lá de São José do Barreiro, que já participou de outras reuniões com a gente. Também é um prazer muito grande ter vocês aí com a gente. Obrigada por ter aceitado. Queria dizer para vocês também que um outro vilão, não só na nossa cozinha, mas nas indústrias, é o pano de prato, viu, gente? Cuidado com o pano de prato. Pelo amor de Deus. Outra coisa que assusta ter que largar a colher de pau e o pano de prato, né? O senhor Carlos quer falar. Pode falar, Carlos. Na verdade, é Isilda, tá? É que o Carlos, o registro do telefone é no nome dele. Tá certo. Eu queria agradecer a Sandra, que realmente o conteúdo que ela traz é super importante e acrescenta, e é fundamental. Eu já mudei muitas coisas em função de todo o conhecimento que ela traz. E a colher de pau realmente é difícil da gente abrir mão pelo próprio tempo de uso, né? Mas é fundamental a gente se renovar. E aí vem todo o utensílio mais adequado, que é super importante. Então, conhecimento, se a gente tem acesso, é fundamental e mudar, né? A gente tem que sair da zona de conforto e fazer sempre o que é mais importante. É isso aí, Zilda, aprendeu direitinho. A Zilda, pessoal, é muito especial, ela faz uma manteiga maravilhosa, um queijo maravilhoso em São José do Barreiro, é uma das melhores, já foi premiada no concurso de queijos e manteigas.
E para a gente é um prazer imenso sempre ouvir você e saber que você está aí na luta, é produtora rural, feirante, batalhadora, temos muito que aprender com vocês. Obrigada, viu? Nossa, eu é que agradeço muito, muito mesmo. Sandra, me surgiu uma dúvida. Não, eu não manjo muito do assunto, então pode aparecer ridícula, mas eu posso, por exemplo, adaptar a minha cozinha, onde eu faço a comida de todo dia, para uma cozinha para processar, para comercializar. Qual que seriam? Existe uma legislação um pouco mais simples para pequenas agroindústrias ou a legislação é a mesma para todos os tamanhos? Ô, Alqueta, a questão da legislação é bastante complexa, né? Nós temos assim, muitas leis tramitando por aí, muitas leis que já foram revogadas, outras que existem, mas assim, eu utilizar a minha própria cozinha para fazer processo, alguns processos, há um tempo atrás, estavam sendo permitidos, agora já está voltando atrás, porque assim, eu trabalhar na minha cozinha em horários diferentes, com cronograma de ação diferente, era possível num determinado momento, mas depois observou-se que estava tendo muito risco de contaminação, aí já começou a ser barrado essa possibilidade. Né? Por exemplo, eu estou lá, você está falando da sua cozinha, que você faz o seu, prepara as suas refeições, que a sua família usa, né? Isso. Eu teria que estar fechando, trancando a porta e falando, agora horário reservado, ninguém entra e ninguém sai. Quem está aqui é para trabalhar, quem sai. Isso teve um momento que a legislação permitiu, hoje já não estão mais permitindo, porque é bem complicado você controlar os utensílios que você tem dentro da sua cozinha doméstica. Quantas coisas você tem dentro da cozinha que são inadequadas, que podem servir como contaminantes para o processo, né? Então, por isso, essa questão está sendo muito questionada e já não está sendo mais possível regularizar. Teve um momento que, quando começaram com aquela história de MEI, microempreendedor individual, teve uma certa flexibilidade. Agora já está tendo bastante restrição. Então, não vejo muita possibilidade, não vejo nenhuma, aliás. É bem complicado, principalmente que parte do princípio de que é uma pequena produção e é doméstica, a geladeira que eu uso para guardar os meus alimentos é a mesma geladeira que eu uso para guardar os meus queijos, por exemplo, para guardar alguma matéria-prima para fazer um pão, para fazer um doce. Então, é bem complicado isso. Até falando em geladeira, cabe lembrar que a geladeira também é um contaminante bem preocupante, viu? Se nós não tivermos boas práticas no manejo da nossa geladeira doméstica ou da nossa refrigeração na empresa, a gente pode trazer um problema bem grave para os alimentos depois. Principalmente quando a gente chega da feira super cansado e cheio de coisa para fazer, enfia tudo na geladeira e só vai limpar depois, né? Só vai arrumar depois, só vai tirar das embalagens depois, aí você está botando lá dentro tudo que você trouxe da rua. Cuidado com geladeira, cuidado com acondicionamento de alimentos. Respondi, Alqueta? Sim, acredito que sim, porque eu esperava que a legislação tivesse sido um pouco mais a favor do pequeno. Agora estou entendendo que não é tão próxima assim, né? Porque eu tenho acompanhado um pouco a questão das agroindústrias, no sentido que isso, como você falou, né, inviabiliza às vezes a regularização desse trabalho. Então, as pessoas vendem, né, comercializam sem se adequar, porque os custos são muito altos, né? Então, se um pequeno, uma família de 3 pessoas tem que investir o mesmo que uma indústria ou maior, isso realmente dificulta, né? E quase não é tão justo, mas as questões da legislação não tem agora a capacidade de questionar tanto isso, né? Eu nem diria, Alqueta, que a legislação seria contra o pequeno. Eu acho que ela é a favor da segurança alimentar e da qualidade, né? Porque, assim, eu tenho um exemplo que eu sempre dou, assim, nos meus treinamentos, uma propriedade, uma pequena produtora de queijo que eu fui visitar, assim,
De repente, por falta de boas práticas, né? E de entender certas coisas, ela manipulava os alimentos e com a porta aberta, a cozinha aberta, aí entrava uma galinha, tinha um porquinho tomando soro debaixo da mesa, um gatinho em cima da mesa. Então, são coisas assim, costumes, hábitos, né, que a pessoa tem, e ela não entende assim a quantidade, a consequência de tudo isso, né? Então a gente costuma ver coisas assim, eu ando muito, né, em várias propriedades, às vezes eu vejo coisas que a pessoa não está enxergando o mal que isso está causando. Mas se você observar depois com um pouco de mais calma na planta que eu apresentei, a última planta que eu apresentei, que é bem simplificada, né, você vê que praticamente é uma única sala. Não é uma coisa Eu tão vi, inacessível. A gente vê dividida. pessoas, aqui eu vejo pessoas que estão há 30 anos processando, que sobrevivem daquilo, que ganham dinheiro com aquilo e se recusam a tomar um passo para fazer alguma melhoria. Então a gente orienta assim, vamos devagarzinho, vai devagarzinho, faz só uma salinha, uma cozinhinha adequada. E já em condições de você ampliar depois, se você quiser, pelo menos você garante boas práticas. Hoje existe no sistema de regularização um processo chamado SUASA, ele unifica todos os serviços de inspeção, tanto federal quanto estadual e municipal, e viabiliza para o pequeno de uma forma maravilhosa, que permite que o pequeno comercialize no Brasil inteiro. Mas tem que ter um mínimo de instalação para você poder processar, justamente para evitar que o meu gatinho maravilhoso que fica sentado na minha cadeirinha, de repente veja um alimento e vá para a mesa. Justamente para evitar que uma galinha pule o portãozinho da cozinha, que na zona rural sempre tem um portãozinho na cozinha, e bate as asinhas e libere um monte de Escherichia coli, de coliforme, de um monte de coisa, a hora que ela bater a asa e eu espantar a galinha do portão. Então, são coisinhas pequenas que às vezes a gente não enxerga o mal que está por trás disso, né? Então, os nossos beneficiários, nossos produtores, eles estão começando a enxergar isso de uma forma legal, que eu tinha uma produtora que eu dava assistência para ela, inclusive ela é nossa beneficiária, um dia ela pode até testemunhar isso, que foi bem legal. Ela levava no ônibus, na caixa de isopor, queijo toda semana para Caraguá. Aí ela fez um treinamento, onde a gente explicou um monte de coisa de boas práticas, ela não precisa mais ir para Caraguá levar os queijos dela, porque os clientes têm que buscar na casa dela. Porque os queijos ficaram tão bons e de uma qualidade tão grande que não precisou mais esse sacrifício todo, porque ela aprendeu técnicas de manejo que viabilizaram para ela. Hoje, anos isso, ela já fez a salinha de queijo dela, separada da cozinha. Então, assim, foi assim, passo a passo, ela foi tendo as conquistas dela. Então, é importante entendermos que a gente tem que dar um passinho de cada vez dentro das nossas possibilidades, mas lembrar que eu não vou ter como chegar para o meu marido e falar, marido, não entra na cozinha para tomar café agora, que eu estou fazendo doce. Né? Às vezes eles até surtam com a gente se fizer isso. Chega uma criança correndo, morrendo de fome, entra na cozinha, não pode, se eu estiver processando um alimento. Então, como é que eu vou fazer dentro da minha cozinha e impedir a minha família de estar lá dentro, né? E impedir um monte de coisas que acontecem. Por isso que, assim, a lei, ela estabelece um mínimo de regramento, né? Para que a gente garanta qualidade e segurança alimentar. Eu costumo dizer que mais importante que uma empresa é a gente pensar na qualidade da matéria-prima, na sanidade dos vegetais ou dos animais e na higiene de processo. É mais importante que a instalação. Se eu atentar para esses 3 aspectos, eu vou conseguir processar até dentro da minha cozinha com bastante qualidade. Mas, infelizmente, a gente não tem que pensar num grupo, né? Então, assim, em 10 pessoas, 3 têm essa consciência, 7 não, ou 7 têm a consciência e 3 não. Um que não tem a consciência pode comprometer todo o grupo. Então, é importante a gente começar a pensar nisso, né? Devagarzinho, passo a passo, e se adequando para poder ter liberdade também mesmo, porque hoje eu não consigo nem comercializar os produtos. Nós estamos vendo aí o que muitos municípios estão passando, com denúncias, né? Com a atuação que é necessária pela equipe da vigilância sanitária junto a estabelecimentos comerciais. Antigamente eu comercializava com bastante facilidade o meu queijo, pó de café caseiro, manteiga caseira no supermercado. Hoje, se você não tiver um registro, você não comercializa. E daqui para frente as coisas começam a apertar cada vez mais, né?
Sandra, em questão de estrutura, tem uma pergunta aqui do Pereira sobre o forro, se ele pode ser de PVC ou tem que ser só de laje, necessariamente de laje. Eu até sei que pode ser de PVC, né? Porque na agroindústria da Serra Acima, que ela segue as normas, ela é de PVC. Você confirma isso? Pode ser de PVC sim, mas tem que ser aquele material, dependendo do tipo de processo que você vai fazer, é um material que é utilizado em posto de gasolina, é anti-inflamável, tá? Porque caso tenha um incidente, não corra risco de pegar fogo. Existe já esse material, a legislação aceita, eu posso tranquilamente. Até mesmo o revestimento de piso e parede pode ser de tinta epóxi, uma tinta lavável, né? Só que eu costumo sempre orientar o produtor que o custo da manutenção acaba, ao longo de 5 anos, sendo bem mais caro do que o revestimento cerâmico, né? Então, você tem que pesar os prós e os contras para ver o que é mais acessível para você. Tá. Certo. Mais alguém quer compartilhar com a gente alguma pergunta? Aqui. Talvez para alguns é muito novo ainda o assunto, né? Precisa processar. E como a Sandra falou, a gente vai deixar disponível depois dessa gravação, vamos passar em forma de um link para vocês acompanharem, mas também essa apresentação da Sandra podemos passar em forma de PDF para vocês terem depois a legislação, né? Para vocês consultarem quando forem precisar, tá? Lembrá-los também que nós vamos continuar à disposição, né? Qualquer pergunta e até mesmo pode chamar no particular. Ok, tá a Ana aqui. Oi, Ana. Oi, boa noite aí. Boa Tá tudo bem? noite. Bom, acho que eu gostaria mais de fazer um comentário do que uma pergunta mesmo, né? Que eu estava, Sandra, falando sobre essa questão da legislação, né? E a gente sabe o quanto é complicado, né, para o pequeno agricultor, né, conseguir adequar essa questão da legislação, não só para o processamento, né, mas a questão da produção em si, né. Quem está aí no campo, né, sabe como é que é difícil isso. E eu fico pensando, por que não tem umas formas mais simplificadas aí para a agricultura familiar, para o pequeno agricultor, né, porque é muita burocracia, né, é muitas leis, né. A gente está vendo aí com os agricultores aí com a questão da criação das abelhas, né, das abelhas sem ferrão, né, a produção animal é muito mais complexa e mais complicada, né. E aí eu fico me perguntando, assim, até que ponto toda essa cobrança, né, da legislação, ela traz a qualidade mesmo pro alimento, né, porque eu vejo que quanto mais processado, mais produtos se colocam. A gente sabe que a maioria desses aditivos que se colocam em alimentos, isso é comprovado cientificamente, né, que traz questão do câncer, né, esses aditivos que vai em carne, várias coisas, né. E até que ponto isso traz saúde e traz vitalidade para o alimento, né? Meu questionamento nesse sentido, né? Eu vejo que antigamente as pessoas faziam os processamentos dos alimentos de uma forma bem artesanal, tipo carne de porco na lata, né? O pessoal da zona rural, muita gente ainda faz isso, os embutidos, né? Os doces, enfim. E as pessoas viviam 100 anos aí, né? E não tinha esse problema todo que está tendo hoje em dia, essa questão das doenças, né? Que cada vez está mais correlacionada com a questão da alimentação mesmo, né? Então, assim, eu acho que tinha que ter uma flexibilização aí para as pequenas propriedades, e essa questão do selo arte, né, que deveria mexer um pouco com essa questão da legislação, né, do produto artesanal, e isso ser mais acessível mesmo, né, para o pequeno agricultor, né. Então, é mais um desabafo, na verdade, do que uma pergunta. Aí passando. Mas justamente por causa disso que eu falei para vocês, né? É mais importante para nós ter uma matéria-prima de qualidade, sem resíduo de agrotóxico, com higiene, né, de processamento e boas práticas de produção, é mais importante do que ter uma instalação do tamanho do monstro, como muitas vezes se faz necessário para atender a legislação. Assim, concordo plenamente com isso, né? Concordo também com o que você disse com relação ao
aumento do número de doenças, né? Os alimentos, as células cancerígenas alimentam-se gostam de alimentos acidificados, os alimentos processados, eles utilizam muito acidulante, então acaba que vai acarretando uma série de problemas, né? Com certeza a gente entende isso, mas infelizmente ainda não se voltou para essa questão, né? O Celuarte, ele preconiza a qualidade da matéria-prima, ele preconiza higiene, mas ainda não quebrou a rigidez da legislação no que diz respeito a equipamentos e instalações, que realmente nem tudo é necessário, né? É legal essa observação que a Ana trouxe, que também me fez lembrar sobre a questão da alimentação, da segurança alimentar hoje, que antigamente era em forma de pirâmide, né? Que tinha todas as camadas, e hoje não, ela é linear, desde que, né, orienta de consumir sempre menos processados, né? Então, é isso, para evitar, porque tem muitas comidas prontas em lata, mas agora a gente está falando mesmo em minimamente processado, né? E isso é importante para poder aumentar um pouco a vida aí dos alimentos, obviamente sabendo da origem dele, né? Proveniência deles. Sandra, eu fiquei curiosa com aquela foto da geleia que tinha aquele mofo. Você falou por questões de umidade. Isso é na hora de armazenar? Como é que seria a umidade nesse caso? Onde que entraria? Na hora de acondicionar no pote ou durante o processamento? Várias fases, Alqueta. Primeiro, eu acabei esquecendo de comentar, a embalagem não era uma embalagem adequada, era uma embalagem plástica. Uma embalagem plástica, eu não consigo acondicionar direito o produto, ela não é isotérmica. Normalmente você coloca o produto quente, ele acaba suando, transpirando, e vai gerar umidade, pode também favorecer o crescimento de mofo. O crescimento de mofo também pode estar relacionado ao processo. Na hora do processamento tem o ponto certo. Numa empresa você tem equipamentos que você monitora o teor de umidade. Numa indústria caseira eu não tenho como monitorar o teor de umidade, quantidade de sólidos solúveis. Eu não vou entrar muito nessa questão, que é mais técnica, né? Pode trazer um pouco de confusão, mas assim, eu não tenho como monitorar a quantidade de sólidos solúveis, a quantidade de açúcar que eu utilizo num processo artesanal. E tudo isso pode favorecer o crescimento de mofos. Mas essa aí provavelmente é o que o pessoal mais antigo chamava de apurar. Ela não foi devidamente apurada, então ela manteve um teor de umidade maior do que aquilo que poderia ter, e também foi acondicionada numa embalagem plástica, que provavelmente transpirou, suou, gerou umidade, e isso favoreceu o crescimento desses fungos. Tá claro? Obrigada, sim, Sandra. Tem mais alguém que quer fazer algum comentário? Compartilhar alguma experiência, que a Ana falou sobre os conservantes, né? Mas existem aqueles conservantes naturais, será que se chama? Tipo, o limão é um bom conservante, se usa bastante, né? Nos casos, não sei se tem outros, não sei se vocês querem aproveitar esse espaço e trocar alguma informação sobre isso também. De fato, o limão é o único produto que acidifica sem fazer mal, né? Ele é excelente. Existem alguns ácidos orgânicos pela legislação, já sintetizados em laboratórios, tipo o ácido cítrico, que também é extraído, né, dos limões. Temos o ácido ascórbico. Então, tem uma série de produtos que são orgânicos, são permitidos pela legislação. Mas se eu vou trabalhar num processo caseiro, a recomendação é o uso do limão, principalmente limão cravo. E, assim, bem madurinho, ele tem um teor de ácido cítrico
bem maior, né? E é claro que com certa cautela, porque senão o meu produto vai ficar com gosto de limão. Então, tem que ir dosando, né? E avaliando, validando todos esses processos para chegar num ponto onde o paladar fique agradável e não seja comprometido pela adição do limão, né? Já vou alertando, nada de lamber mãozinha, lamber dedinho para ver se está azedo, por favor, gente. Tem a maneira correta de você provar os produtos. É pegando uma colherinha, dando 3 passinhos para trás, longe do alimento, experimentando na colher e lavando, sempre com uma cadernetinha do lado para fazer todas as anotações. Quando a gente quer comercializar produto, é importante você ter um caderninho, que a gente chama tecnicamente de ficha técnica de produto, onde eu vou elaborar o meu processo. Quanto eu uso de açúcar, quanto eu uso de matéria-prima, quanto eu uso de limão, tudo isso tem que estar escrito, porque o consumidor ele gosta de um alimento padronizado. Se eu comi uma boa geleia hoje, amanhã eu quero comprar a mesma geleia. Se eu não tiver uma ficha técnica, se eu não tiver uma anotação do processo, a minha geleia cada dia vai sair de um gosto e o meu cliente não vai querer mais. Então, temos que ficar atento a isso, as anotações, e essas anotações vão nos ajudar a monitorar aqueles fatores que eu falei, temperatura, qualidade, quantidade de umidade, para não dar esses mofos, oxigênio, uma série de fatores que vão ajudar que os micro-organismos não cresçam no meu alimento e não contaminem. Obrigada, Sandra. Então, a gente pode ver se mais alguém quer colocar alguma questão ainda. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? O Pereira está falando aí que ele usa o ácido cítrico para inverter o açúcar, a gente já teve historiando lá, né? Ele utiliza como conservante, é bem legal. Você encontra o ácido cítrico para comprar pela internet, Mercado Livre, é super fácil de achar. Tem que ficar atento na dosagem que você vai usar. Você pode também estar utilizando, voltando lá para o limãozinho, né? Só que o limão você tem que conseguir mensurar as dosagens, né? É bem legal. O Pereira está falando aqui que ele usa 1 grama para cada quilo de produto, né? Cada ácido tem uma concentração, então é importante você observar qual é a concentração do produto que você está comprando. E isso o seu fornecedor vai te passar essas informações para você saber até quanto você pode utilizar, né? Bom, eu acho que se o pessoal não tiver mais nenhuma dúvida, né, Alqueta, a gente pode ir encerrando e deixando, né, que as pessoas procurem. Sim. Que é bem legal, né? Eu acho que ou as pessoas ficaram muito assustadas, né? Bem assustadinhas com as coisinhas que a gente coloca, porque assim, alimento é muito sério, né? Então é bom a gente começar a prestar bastante atenção em tudo que faz, atentar a todo o meio, né? Tudo que está no entorno, para que a gente possa exercer essa função tão nobre, tão maravilhosa que é transformar o alimento de uma forma bastante segura para a nossa família e para os nossos consumidores, né? Hoje nós vemos nas feiras livres muitos produtos. Recentemente eu vi na feira uma senhora cortando couve em cima de um papelão e já pegava com a própria mão e sacava e já vendia. Daí eu chamei ela de lado com bastante discrição, orientei, né? Não faz assim, amor, expliquei por quê. Agora ela já traz tudo ensacadinho lá da casa dela. Daí como ela está fazendo lá, ainda não fui ver, né? Mas aquilo chamou a atenção dela. Então é importante a gente criar essa consciência, né? Nós estamos lidando com alimentos. Então todo cuidado que a gente tiver é pouco
para a nossa família, pelo bem da nossa família, pelo bem dos nossos consumidores. E queremos que cresça cada vez mais o número de produtores que aproveitem o excedente da produção e que consigam transformá-lo num outro alimento e agregar valor à renda da família, né? A produção, melhorar a renda da família com isso, mas com bastante cuidado, com bastante critério, responsabilidade, boas práticas, higiene e qualidade. Tá? É o que nós temos para deixar para vocês, que realmente a gente consiga chegar nesse patamar. Para não precisar Obrigada, nenhuma Sandra. lei nos dizer o que a gente tem que fazer, né? E com certeza, se a gente tivesse isso desde o início, não precisaríamos de lei. Nós precisaríamos só saber como processar de forma adequada, né? É isso. Então, obrigada, Sandra. Obrigada, pessoal, por participarem. É claro que uma oficina com esse tema de forma virtual é mais complicado, né? O certo seria da gente estar agora em uma cozinha lá preparando, testando alguma receita também, mas a gente ainda espera poder fazer algo assim nos próximos, né, tempos. Ainda espero dentro desse projeto. Mas muito obrigada e a gente se vê em breve, então, nas próximas oficinas que a gente vai compartilhando aí os temas com vocês nos grupos, tá bom? Um abraço e uma boa noite para todos. Obrigada, Sandra. Obrigada a todos, obrigada ao Queta pela colaboração, pela ajuda, Ana Rezende, muito obrigada. Grande abraço a todos vocês, obrigada pela participação. Obrigada, Sandra. Obrigada a todo mundo aí pela participação. Até a próxima, né? Até a próxima. Obrigada, Alqueta. Obrigada a você, Ana. Não sei colocar música, pessoal. Obrigada, meninas. Podia fechar com uma música. Tchau, tchau. Tchau a todos. Tchau, tchau.